Fala, rapaziada do canal do Verdão, mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo aí trazendo o craque Neto, falando aí sobre a contratação do Bruno Tabata pelo Palmeiras. Palmeiras acertou aí a contratação do Bruno Tabata, inclusive ele já vestiu aí a camisa do Palmeiras, foi anunciado aí no site principal do clube, é um novo reforço aí para esse restante de temporada 2022, onde o Palmeiras tem a Libertadores e tem também o Campeonato Brasileiro, onde o Palmeiras está muito forte, está aí na liderança do campeonato com 45 pontos. E os comentaristas aí debateram a contratação do Bruno Tabata, o Neto ali perguntando ao Veloso, ao Mauro Galvão, aos outros comentaristas ali, o que eles acharam dessa contratação. E tudo isso você vai assistir aí nesse vídeo do programa do Neto, e todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos eu estarei deixando o link na descrição desse vídeo. Antes, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras você encontra aqui no nosso canal do Verdão, entrevista, debate, pré-jogo, pós-jogo, tudo você encontra aqui no nosso canal. Então vamos para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Vamos lá. Lê pra mim aí, Pedro Ramiro, monstro sagrado da Rádio Craque Neto, arrebentando. Muito melhor que Renato Rainho, que maravilha. Babalu, é nosso querido... O que você tá rindo? Babalu é complicado, né, cara? Sidney Ferrari tá assistindo a gente? Tá assistindo. Ô, Sidney, eu te amo, Sidney. Tá Um beijão pra você, pra Gisele. Beijão pra você, Sidney. Daqui a pouco a gente fala quanto tá o Santos aí. Verdade. Vamos ver. Não sei, mas vamos lá. Lê pra mim aí, Pedro Ramiro. Vamos lá, craque. Futuro campeão, o Palmeiras irá enfrentar candidatos ao título nas próximas 3 rodadas. Vamos ver quem o Palmeiras vai enfrentar. Dia 13 de agosto tem Corinthians e Palmeiras agora no próximo sábado na Neoquímica Arena. Depois, jogo complicado no Allianz Parque, dia 21 de agosto e no mesmo mês... 3 jogos difíceis pro Palmeiras. Isso. Complicado, hein? Vamos lá. O Corinthians e Palmeiras... Depende muito do que vai acontecer também. Vamos lá, pro Corinthians amanhã. Saiu fora da Libertadores? Não sei, vai. Aí eu não sei o que vai acontecer. O Flamengo, candidato para Libertadores e também candidato para Libertadores. Os dois são candidatos para Libertadores. O Fluminense, para mim, é candidato para a Copa do Brasil. Aí o Palmeiras, a gente tem que entender isso também. Porque são 3 jogos muito difíceis para o Palmeiras, Veloso. Você com 458 jogos, ídolo do Palmeiras, garotinho. No primeiro turno o Palmeiras ganhou do Corinthians, empatou com o Flamengo, empatou também com o Fluminense em casa, né? Então o Palmeiras fez 5 pontos. Se repetir esses 5 pontos, tá ótimo. 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 Ótimo resultado, porque vai pegar o Corinthians fora, o Fluminense fora e só pega o Flamengo em casa. Se o Palmeiras trouxer 2 empates de fora e bater o Flamengo em casa... Você tira um candidato de 3, você tira um aqui de 2 e um... E mantém a distância do Corinthians. Exatamente, Veloso. Precisa de 5 pontos de 3 jogos. Vamos lá, Pedro Ramiro, o que você pensa disso com a visão que você tem dos 3 jogos do Palmeiras? O craque, de maneira geral, acho que... Não é impossível. Não, deu a rascaeta, né? Gabigol. O André aqui mesmo falou que é só jogar fechadinho amanhã no contra-ataque, porque o Flamengo vai jogar que nem louco. Mas a pergunta é do Ricardo Barbosa sobre o Palmeiras. Qual seria o impacto de uma possível eliminação do Palmeiras? Seria o começo do fim? Pra quarta-feira, início do fim do quê? Da fase boa. Desculpa, mas o Palmeiras vai nadar de braçada nos próximos 3 anos. Foi muito mais um desejo de quem perguntou do que... Eu acho que foi mais um desejo do que pergunta. Mais uma vontade. Fala uma coisa pro seu, o Palmeiras vai nadar de braçada os próximos... Até enquanto o Abel Ferreira ficar como treinador, nada de braçada. O que você pensa, Veloso? Eu acho que se o Palmeiras passar pelo Atlético quarta-feira, ele vai à final da Libertadores e vai continuar brigando até o final pelo Brasileiro. E com grande chance, né? Já abriu 6 pontos. É um momento importante da competição, mas os outros times têm mais competições que o Palmeiras. Sem contar o Atlético, que está na mesma Libertadores e Campeonato Brasileiro. Mas o Flamengo, o Corinthians também nas 3 competições. Então, times que vão chegar mais desgastados do que o Palmeiras no momento do confronto. Pedro Ramiro. E tem detalhe também, né, craque? Assim, além do Palmeiras
está muito bem no Campeonato Brasileiro, na Copa Libertadores, faz uma campanha histórica. Se a gente parar para pensar, por exemplo, o número de gols do Palmeiras é maior, de um atacante era maior até há pouco do que o time do Corinthians inteiro. O Corinthians tinha 5 gols na Copa Libertadores, verdade. O Rafael Navarro tinha 7. Ele não é nem o atacante principal do clube. Quem? O Rafael Navarro. Então, os números mentem, né? Os números mentem. Pode ser que mentem, né? Que mintam, mas se você vê a possibilidade de um Palmeiras muito forte e que eu acho que se mantém assim, como você disse, craque, até o Abel Ferreira deixar o clube, porque quando tem a mudança de treinador, é natural que haja uma instabilidade, mas assim, uma eliminação agora, craque, não diz nada. Eu acho que o Palmeiras fatura um título, pelo menos esse ano, vai muito bem, tem alguns atletas que podem sim melhorar, Quem ganhou mas... o Paulista? Palmeiras. Já ganhou um título. Mais um título, né? Ganhou a Recopa também. Ganhou a Recopa também, é brincadeira. Os caras estão nadando de braçada, velho. E assim, é interessante a gente parar para analisar e também analisar o passado recente. Se a gente, na hora que o Corinthians sabe que vai enfrentar um Flamengo na Copa Libertadores nas oitavas de final, na fase em que estava o Flamengo, havia quem acreditasse, muita gente acreditava que o Corinthians passava, porque o Flamengo não estava muito bem. Havia acabado de trocar de treinador, aquela passagem do Dorival Júnior que deixa o time do Ceará para assumir o clube. Então, assim, o futebol muda muito rápido. A gente pode estar falando do Palmeiras hoje voando, semana que vem o time começa a desandar, vai muito mal e o Atlético tem uma possibilidade. O amor muda muito rápido também, Pedro. É verdade, craque. Contrataram esse jogador, o Tabata. Reserva do Sport. Queria que você falasse sobre ele para mim, Vitor Guedes, você que é estudioso do futebol e sabe tudo. Não sei tudo, mas enfim, o Bruno Tabata estava na reserva do Sporting. O Sporting, que é o time onde mais jogou o Abel Ferreira, não sei se é o time do coração dele, mas é o time que ele tem mais ligação na carreira. Então, e Edson, André Cruz. Mas provavelmente deve acompanhar com frequência o Sporting jogar e estava na reserva do Sporting. Agora o Palmeiras tem feito algo faz tempo. De 2 anos para cá, o Palmeiras contrata para o time e para o elenco e não para marketing, não para a plateia. O que precisa, né? Então, assim, e não precisa contratar ninguém para jogar amanhã. Então, e essa contratação passou pelo Abel direto. Assim, não chega assim, não é o Vidal que chega põe amanhã para escalar, mas é um cara que vem com aval, talvez para fazer essa passagem de bastão com a saída do Scarpa no ano que vem. Eu acho que ele chega devagar com a louça, não vai chegar, vai mudar o time. Aliás, o Dudu, que é o maior ídolo para mim dessa reconstrução do Palmeiras que caia para a segunda divisão para o atual, o maior ídolo desse século talvez seja o Dudu, o Bola do Delegado fala. E ele voltou pianinho, não recebeu a camisa que ele queria, ficou no banco, entrou, joga na esquerda, vai jogar no meio, joga no meio, vai jogar na direita, agora sim você vai ganhar certo. Então, isso foi feito com o Dudu. Imagina com o Bruno Tabata. É porque o Palmeiras não contratou grandes jogadores nessa administração agora. Assim, esse Flaco me parece muito bom jogador. Antes, sim. Né? Mas não chegou com o tamanho maior que o clube. Chegou. Isso. Hoje ele é menor que o Rony, no Palmeiras, né? Lógico. Agora, assim, eu estava vendo o discurso do Pedro Ramiro tentando me animar, mas você não me conseguiu. Não? Essa coisa que... Não, eu concordo com você que no futebol brasileiro, em um mês, equivale a 10 anos na Europa, as coisas mudam rápido, mas o Palmeiras perdeu para o CRB, que é uma vergonha absurda, e não se desmininguiu. Perdeu para o São Paulo, na história de Palmeiras e São Paulo, o Palmeiras é bastante freguês do São Paulo em títulos. Ganhou pouquíssimos títulos direto contra o São Paulo. Essa coisa do Corinthians ganhar sempre do São Paulo do Palmeiras em títulos. E foi eliminado em casa, no jogo do VAR, mas assim, não teve trauma. Assim, o Palmeiras... E eu acho o seguinte, o Palmeiras não vai ter direito a ter trauma, porque se perder quarta-feira para o Atlético, é um time que, além do histórico recente e vitorioso, acorda no dia seguinte, 6 pontos na liderança contra o maior rival domingo. Então a torcida não vai ter tempo de assim, então assim, é muito rápido. O tal de uma coisa que o Abel fala muito e eu concordo com ele, nisso eu concordo com ele, é a coisa dos 24 horas. Você tem 24 horas para chorar ou para comemorar, amanhã é outro dia. Então eu acho que o Palmeiras, mesmo que perder para o Atlético, e não é um jogo simples, o Atlético não está jogando nada. Mas tem coisa no futebol, né? Vocês que jogaram, Mauro, Neto, Veloso, tem uma coisa meio que é difícil a gente explicar, que a gente analisa, que é uma coisa de encaixe. O Atlético jogando nada. Os últimos 4 jogos para o Atlético empatou.
Os 3 da Libertadores, o Palmeiras passou no gol qualificado no passado, era outro momento. Esse ano, no Parque Antártico, foi um jogo horroroso. No Brasileiro foi 0-0. O Atlético segurou o Palmeiras. O Atlético mudando de técnico agora, jogando nada. Fez um primeiro tempo que não matou o Palmeiras, mas foi muito melhor que o Palmeiras. Então é um jogo que não casa tão fácil do Palmeiras com o Atlético. O Atlético não tem o que fazer. É esse jogo ou acaba o ano. Então não acho que vai ser essa teta toda, embora seja em conteste o favoritismo ao Alviverde na quarta. Então vamos lá então. É por isso que eu, por exemplo, eu acho que o Vitor Pereira faz uma administração técnica, divisão dos jogadores lá dentro, discordo de algumas coisas em relação a colocar time misto, mas o elenco que tem o Corinthians, que já passou do Boca, quase fica na primeira fase. Lembra disso? Eu tô com o Red. Então, quase fica... Pô, e que pode passar do Atlético Goianiense, que já passou da Copa do Brasil, que é segundo colocado no Campeonato Brasileiro, que não tem o Paulinho, que não tem 12 jogos o Renato, que o Juliano, pra mim, não joga nada. Que o outro, o Roger Guedes, que toda hora é uma confusão. Michael fraturou de novo. O cara acha que é o Pelé. Aí o Michael, quando tava jogando bem, quebra o dedo. Pô, tenho que usar a molecada pra jogar. Onde o Corinthians sempre tem problema. O trabalho dele, para mim, é excepcional. Eu posso entender as coisas, de colocar esse, fulano, ciclano, mas o que o Vitor Pereira faz do Corinthians, se fosse qualquer outro treinador, não tinha ficado. Não tinha aguentado as pancadas. Se fosse treinador brasileiro, não tinha aguentado as pancadas. E o que ele vem fazendo em relação aos jogadores da base, o Rony está jogando bem, né? Mosquito entra, Giovani João Vitor, Raul Gustavo, Piton, que jogou muitas vezes de lateral direito. Eu não gosto muito do Piton, acho um jogador mesmo. Então tá aí, pessoal, foi o debate aí no programa do Craque Neto, os comentaristas aí falando sobre a contratação do Bruno Tabata aí e falando também sobre os próximos confrontos do Palmeiras no Brasileiro, né? O Palmeiras vai enfrentar o Corinthians, o Flamengo e o Fluminense. 3 partidas aí muito difíceis pelo Campeonato Brasileiro. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal do Verdão.